Fã de esporte, seja bem-vindo ao Linha de Passe, torcedor do Corinthians. Olha, o último foi em 2019, hein? Depois de um bom tempo, o Corinthians se reencontra com o título paulista em cima do seu maior rival, teve aquele gostinho especial, né? Em cima do Palmeiras. E o Linha de Passe vai falar sobre esse jogo, sobre essa conquista corintiana e, claro, vai trazer todos os envolvidos aí, todos os aspectos. A arbitragem teve polêmica, e teve sinalizador, e o jogo parecia que não ia acabar nunca. E conquista do Timão, 6 anos sem título, o Corinthians sai desta pequena, mas incômoda fila. Em cima do seu maior rival, o Palmeiras, jogando 3 vezes contra o Palmeiras nesse campeonato, sem perder, 2 empates e 1 vitória, impedindo que o seu principal rival conseguisse um feito inédito, que é o Tetra, inclusive dando troco, né? Porque em 2020 o Palmeiras tirou o Tetra do Corinthians, agora o Corinthians tira o Tetra do Palmeiras, e com grandes personagens nesse elenco, dá pra falar bastante de Hugo Souza, hein? Que também pegou 2 pênaltis no derby, um hoje e um lá na primeira fase. Lembra na cobrança do Estevão? Tem muita coisa pra gente conversar sobre esse Corinthians, que teve apenas uma derrota no Campeonato Paulista e chega à sua 31ª conquista. Tô aqui com o Eugênio Leal, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e Paulo Calçade, pra gente trazer todos os detalhes e os relatos dessa partida que decretou o título corintiano. Calçade, tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Bom, o jogo mata-mata é isso. Você tem geralmente mais emoção do que futebol, principalmente numa final. E essa final teve mais emoção, esta e a outra também, no Allianz, do que o futebol de verdade. Quer dizer, o Palmeiras, eu imaginava um Palmeiras que depois de tanto tempo entre um jogo e outro, fosse para Itaquera para se impor mais. E no primeiro tempo isso não aconteceu. Impor o jogo dele dentro de um ritmo que favorecia a expectativa que era, pelo menos, fazer um gol para empatar a final. E isso, aí veio o Hugo Souza e a chance estava aí, o Hugo defendeu muito bem. No segundo tempo, aí já foi o Palmeiras que empurrou o Corinthians, e por 2 fatores. Um passinho atrás do Corinthians e o Palmeiras foi para cima. Mas assim, jogo bem articulado, tal, isso não houve nenhuma das partes. O que houve foi aí, sim, o Corinthians defendendo a vantagem que ele tinha conquistado no Allianz. E defendeu dentro daquele cenário que o corintiano ama, né? Da quase tragédia. Nossa, né? Porque assim, pênalti, o goleiro defende, aí tem a expulsão do zagueiro, todo mundo atrás, e acontece de tudo, pancada dentro de campo, a torcida acende o sinalizador. É tipo com a cara de final mesmo. E aí o Corinthians acabou levando a melhor diante do Palmeiras. E vamos falar muito disso e eu tô curioso para ouvir as coletivas. Não, eu também. Nossa, Abel expulso. Vai ser um negócio maravilhoso. Mas tá aí, o Corinthians ganhou. Você não pode dizer que o Corinthians não mereceu ganhar esse título. Sim. Não, é impossível. Mas o Palmeiras tivesse feito um gol, levado os pênaltis e vencido, você não tem ali a injustiça, essa injustiça entre aspas, que o futebol sempre cria, que a injustiça é o placar. Sempre vai olhar em função do número que está lá em cima. Exatamente. Quem pode reclamar muito de justiça é o São Paulo, no caso. Que foi exatamente o lance do Vitor Roque. Aliás, o Vitor Roque conseguiu. A participação do Vitor Roque na chegada do Palmeiras conseguiu o pênalti contra o São Paulo e ainda arrumou um pênalti hoje. Esse que foi, né? Esse realmente foi contra o Corinthians, mas o Veiga acabou desperdiçando. A gente vai falar sobre isso já. Exatamente. Na realidade, né? Tardia, né? Tardia. A expulsão veio com delay. A gente vai falar de arbitragem também, da atuação do Candanção. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem? Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. Como disse agora há pouco Calçade, né? É impossível dizer que não foi um título merecido para o Corinthians. Ele foi o melhor time ao longo de todo o campeonato. Ele foi quem conseguiu construir a sua trajetória, teve maior soma de pontos, né? Sim. A sua trajetória de forma mais coerente ao longo da competição. E ele mereceu ganhar o campeonato. Pela vitória no jogo de ida e pelo que ele conseguiu travar enquanto teve jogo hoje. Eu só lamento que eu não concordo com o espetáculo grotesco que a gente viu a partir do lance do pênalti. Ali acabou o futebol. Deixou de ter jogo de futebol. Você pode gostar de futebol por vários motivos. Eu gosto do jogo. Sim. Eu gosto de ver jogo. Embora o jogo estivesse muito ruim, dos dois lados, o Palmeiras sem nenhum argumento futebolístico para quebrar a defesa do Corinthians, a bola estava rolando. A partir dali deixou de rolar. E por parte, especialmente, dos jogadores do Corinthians e da torcida do Corinthians, a gente teve quase 2 horas de jogo, porque eles quiseram acabar. E, lamentavelmente, com o morteiro sendo atirado em cima dos jogadores do próprio Corinthians. Sinalizadores no campo que só atrapalhavam o jogo que estava para acabar e não acabava nunca porque se esticava uma situação sem nenhuma necessidade. Não acho que seja natural de uma final. A gente está cansado de ver final e eu não estou acostumado com esse show grotesco que a gente viu hoje a partir do lance do primeiro pênalti. Pontuar ainda sobre o jogo, que o Ramon Dias o Félix Torres, obviamente, foi muito mal. 2 lances atrapalhadíssimos dele, com pouco raciocínio do que estava fazendo, mas era muito óbvio que ele, não tendo sido expulso no lance do pênalti, deveria sair imediatamente do campo. Porque, naturalmente, a primeira falta que ele fizesse, e óbvio que o Palmeiras ia procurar o Félix Torres para tentar um drible, ele levaria o segundo cartão amarelo e seria expulso, como o que aconteceu, né? De fato. E é impressionante que a comissão técnica do Corinthians não tenha percebido isso. Imediatamente, né? O jogo ficou parado ali um tempão, até que o VAR fosse analisado e tal. E já deveria, antes mesmo da cobrança do pênalti, ter sido feita a substituição ali, sai porque não dá mais. E acabou quase que isso comprometendo. Depois, como não teve mais futebol, como também o Palmeiras não apresentou qualidade alguma, foi muito pobre o Palmeiras para tentar buscar a vitória que era obrigatória para ele, então acabou que não gerou maiores consequências, mas que foi realmente algo muito equivocado por parte do Félix e por parte da comissão técnica do Corinthians, acho que precisa ficar marcado. Sem dúvida. Vitor Birner, o comentarista que diz que estadual é taça de gelo, eu te pergunto, porque ela derrete, né? Nesse contexto todo que eu falei aqui na abertura para o Corinthians, o tempo sem título, o fato de ser o principal rival, interromper a sequência do rival e tal, não dá pra gente considerar que esse estadual é especial, uma conquista especial, não é maior, o Corinthians também já coisas maiores, mas nesse momento cai como uma luva pro Corinthians, até pela eliminação na Libertadores também, para dar só um oxigênio ali. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Calçade, Jean, fãs do esporte. Nesse momento e amanhã, sim. Tá bom. Depois de amanhã,
Acho que também. Tá. A gente vai ter 2, 3 rodadas do campeonato estadual. Se o time conseguir, Corinthians, bons resultados, o estadual continua aquecido. E dá um respiro pro Ramon também. E se o time perder, for jogar mal, é óbvio que não vai ser esquecido, porque teve tudo que você falou. Evitou o tetra do Palmeiras, o jogo foi contra o Palmeiras, perdeu um jogador, terminou com 10 atletas em campo. Pegando pênalti. Venceu o jogo do Allianz Parque, por mais que não tenha jogado uma grande partida, mereceu, porque não foi um jogo com interferência de arbitragem, um jogo extremamente limpo, ganhou por mérito do Corinthians, ser mais preciso na finalização. Né? A gente tem diversas coisas que transformam o resultado numa coisa maior. A taça em si, quando você olha a galeria de troféus do Corinthians, essa taça ela não é tão relevante assim. Então, no momento, sim, eu acho que o título ficou com a equipe que jogou o melhor futebol da primeira fase. Isso não significa que a equipe merecesse vencer. No mata-mata, o Corinthians jogou bem, acho que conseguiu os resultados por mérito. Quando a gente fala sobre arbitragem, para mim a única coisa que tira mérito de um resultado é quando o árbitro muda o resultado do jogo. Para mim o único erro foi o atraso na expulsão, né, do Félix Torres, mas eu não acho que isso tenha interferido no jogo de hoje, foi muito rápida a expulsão logo depois, ou seja, tem a ver com o Corinthians conseguir jogar no erro do Palmeiras na partida de ida, o Corinthians hoje conseguir segurar o Palmeiras, e eu acho que dentro da ideia do que o Ramon quer de futebol, o time está encaminhado. Ainda pode produzir mais, mas o time está encaminhado. Esse jogo tinha outros aspectos, né? Até porque era um clássico e uma decisão. Já o Palmeiras, do outro lado, não joga o futebol que deve jogar com o elenco que tem há muito tempo. Não é desse ano. Eu repito, já disse algumas vezes, o Palmeiras só conseguiu a colocação do Campeonato Brasileiro ano passado porque o Estevam carregou a construção da equipe nas costas. Né? Era bola do Estevam e resolvia. Coletivamente, a gente não vê muita coisa e o time perde gols quando consegue construir. Hoje foi uma versão das mais pobres do Palmeiras ofensivamente, inclusive acho na ideia de jogo também. O que é impressionante, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente falava também, né, Jean, sobre dificuldade do Corinthians nos jogos mais pesados e a Libertadores acabou provando um pouco isso, mas se a gente pensar em termos de Paulista, que é essa conquista, né? Jogou, venceu os 2 clássicos contra o Santos, teve 3 clássicos contra o Palmeiras, venceu 1 e empatou 2, inclusive jogando 2 fora, um fora, né? E só teve uma derrota ali pro São Paulo, né? Quer dizer, se a gente olhar pro estadual e falar assim, o que conta são os clássicos, tem mais um mérito aí pro Corinthians nessa conquista, né? Tudo bem? Pois é, tudo bem? Boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, eu acho que no fim das contas, a própria conquista pode ajudar muito para que nos próximos clássicos, para que nos próximos jogos, para que nos jogos grandes, o Corinthians tenha até um desempenho melhor do que ele teve nessas partidas. Mas ter tido os resultados que ele teve, eu acho que ajuda, porque o futebol brasileiro funciona dessa maneira. Então, sobre a importância desse estadual, eu acho que ele é importante sim. Ele é importante por todo o contexto que você colocou. Ele é importante, claro, muito porque foi contra o Palmeiras e porque, bem ou mal, ter sido contra o Palmeiras coloca, não vou dizer uma crise, mas coloca ali uma série de pontos de interrogações em um adversário muito forte, né, para todas as competições que vêm pela frente, dá segurança e confiança para uma comissão técnica que teve, né, há pouco tempo bastante discutida, bastante contestada. Eu até estou de acordo com o Birner que, tudo bem, 5 rodadas ruins do Campeonato Brasileiro já são capazes de mudar tudo. Mas isso vale para quase que todo mundo o tempo todo. Infelizmente, no futebol brasileiro é assim que as coisas funcionam. Então não é porque um título é mais importante, outro é menos, que a cobrança por resultados não vai vir imediatamente após as conquistas. Então eu acho que a conquista tem um peso também, porque a gente está falando de um Corinthians que desde 2019 não conquistava títulos. Então eu acho que assim, colocando tudo isso no balaio e a confirmação de um time que a gente sabe que é forte. A gente pode discutir até se este time que é forte, o time titular do Corinthians, tá? Que eu acho bastante forte, tá jogando tudo que pode? Acho que não tá. Eu acho que o jogo, a gente fala muito da emoção da partida de hoje, mas vamos falar a verdade, tava conseguindo até os 70 minutos ser uma final entre Corinthians e Palmeiras com pouquíssima emoção. Sim. Acho que nem o torcedor do Corinthians estava sofrendo, nem o torcedor do Palmeiras estava sofrendo até os 70 minutos. E claro que era um mérito mais do Corinthians, que não precisava fazer gols, certamente. Mas a partir dos 70 que a gente teve a emoção. Então acho que dentro daquilo que foi planejado pelo Ramon Dias, pela comissão técnica, o Corinthians conseguiu um título. Ok, não é um título brilhante, não é um título jogando um grande futebol, mas pelo contexto do Corinthians, eu acho que o que valia mesmo era ganhar essa final, até porque era uma final contra o Palmeiras. E tem um peso maior, pelo fato de que também é o primeiro título de vários desses jogadores que a gente lembra, chegaram no meio da temporada passada. E que até o meio da temporada passada, esse era um time que estava brigando para não ser rebaixado e que muita gente temia que fosse rebaixado. Então, se você pegar esse intervalo do meio do ano passado para este momento, conquistar um título estadual num campeonato que tem vários times da Série A do Campeonato Brasileiro e num campeonato em que você derrota o Palmeiras na final, obviamente acho que tem um peso relevante. Nessa temporada, nesse momento no Paulista ano passado, o Corinthians já estava com o segundo treinador. Verdade. Já estava no segundo. Verdade. E com um time que você olhava, não tinha a menor perspectiva de evolução e elas eram terríveis. Então, assim, o que eu gesto a mudança rápida, e tem um custo alto, né? É um custo altíssimo em todos os sentidos. Financeiro, né? Ficou assim, se o rombo era gigante, ele ficou indefinido, é difícil definir. Mas ele se salvou, foi a fase prévia da Libertadores da América e agora conquista o campeonato estadual. É muita coisa para quem não tinha nada. Agora, o Corinthians a história do Corinthians é mais que o estadual. Embora, sim, quando você tem a final Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, você tem o Santos, sim, uma final entre grandes, o que vale ali é o confronto daquele momento. Concordo. Tudo até chegar ali, a gente discute aqui. Né? O quanto se vale a pena, se não vale a pena, os sacrifícios. Porque, assim, essa é uma final que ela foi disputada depois, por quê? Porque essa Federação Paulista começa a final, começa o estadual, quando se deveria começar
os jogadores iam chegar de férias pro primeiro jogo. E uma coisa, Calçade, Então essa ele teria paralisação que da data FIFA, retardar o início. ela Sim. era benéfica pro Palmeiras. Pra juntar os cacos ali. Exatamente. Eu imagino, recuperar o Maurício, inclusive, não Exatamente. conseguiu. Tanto que eu imaginava mais. Muito mais do Palmeiras. Então, ano passado, quando teve todas as paralisações, o Palmeiras enfrentou algumas vezes times que tinham um jogo no meio de semana, o Abel com a semana inteira de treino e o time não rendeu. Não é a primeira vez que não rende. Né? E mérito do time do Corinthians, que conseguiu marcar de um jeito que é até um pouco antiquado, com esses 3 jogadores adiantados, com a linha de 3 jogadores atrás. O Palmeiras não fez as inversões de bola, não conseguiu balançar o sistema de marcação do Corinthians, não conseguiu incomodar de verdade o Corinthians. O que a gente tem que esperar a temporada para saber é se o Palmeiras vai fazer isso contra outras equipes e se isso tem mais a ver com o que é o Palmeiras ou com os méritos do Corinthians. Porque o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis e Yuri, e os 3 estão aqui, tem 3, 4, 3, o Garro pode voltar um pouquinho. Hoje não precisa nem voltar tanto. Sim. Porque o Palmeiras não conseguia construir. O Corinthians mudou bastante, né, durante o jogo a maneira de marcar. Até os 20 minutos do primeiro tempo era impecável, porque o Corinthians, inclusive, não deixava o Palmeiras ficar com a bola. Se você for ver a posse de bola aos 20, 22 do primeiro tempo, era 65% do Corinthians, mais ou menos. Ou seja, o Palmeiras nem conseguia ficar com a bola. E acho que todo mundo tinha uma ideia parecida com a do Calçade, de que, apesar do jogo fora, apesar do barulho da torcida e tal, o Palmeiras talvez tentasse se impor. Não conseguiu. A partir dali, é verdade, porque também não ia dar para o Corinthians fazer aquilo que estava fazendo o tempo todo, né? Aí é verdade, o Corinthians baixou um pouquinho as linhas, mas o Palmeiras não conseguiu criar uma chance sequer no primeiro tempo. E a única chance, de fato, perigosa do primeiro tempo foi o lance do Garro com chute na trave. E aí, eu acho que assim, o segundo tempo, você tem, evidentemente, mais discussão. É um momento em que o Palmeiras melhora, mas melhora assim. Também precisa, né? Não, e na base meio que do abafa, de jogar a bola ali, de um Corinthians que estava completamente recuado, aí cada vez com o tempo passando mais. Muito bem marcado. Aliás, isso tem acontecido, né? Aconteceu também no primeiro jogo, o Angelari acho que foi bem também no primeiro jogo. Era complicado pra ele, hein? Para um cara que não jogava 9 meses. Exato. Aí você pega o Estevão. O Abel, ele privilegiou o aspecto físico também, porque ele poderia colocar o Richard Rios. Não, ele veio com o Estevão e o Everton, que estavam na seleção, e nada aconteceu na seleção para eles. Sim. Então eles tinham condição de jogar. O Rios, que já teve uma atuação com muito mais minutos dentro de campo, ele preferiu montar um meio de campo com aqueles jogadores que ficaram treinando com ele durante a semana. O que tem lógica. E tem uma baita lógica. Que a diferença para o Aníbal, do ponto de vista técnico de capacidade criativa, é muito diferente, né? Mas tudo bem, acho que não dá para contestar também, porque ele acreditou se ele avaliou que fisicamente não dá. No primeiro jogo o Rio jogou e o Palmeiras também não conseguiu jogar. Não, sim, mas tudo bem. Mas assim, o que eu tô querendo dizer assim, você precisa correr atrás, é sempre melhor ter os jogadores mais técnicos, né? Nesses 3 jogos, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro, onde ele entendeu a fragilidade defensiva do Corinthians, explorou muito bem isso no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, foi pro abafa, mas dominou o jogo, era mais intenso, era mais agressivo, conseguiu aquele pênalti no final, poderia ter vencido aquele jogo, não venceu. No jogo da fase de classificação. Primeiro jogo da fase de classificação. O segundo jogo, que foi o primeiro da final, o Corinthians já mudou a forma de marcar, já trouxe o Romero por um lado para fechar, segurou um pouco mais o Memphis do outro. Hoje não teve o Romero de início, mas ainda assim ele conseguiu bloquear o Palmeiras. Eu acho que a grande diferença está no que cada um dos times faz quando tem a bola. O Corinthians sabe trabalhar melhor a bola do que o Palmeiras. O Palmeiras se acostumou, nesse período, a dar a bola para o Estevão. Mas acho que é uma coisa técnica ou tática? Eu acho que mistura os dois. Eu acho que eu entendo que no futebol, cada vez mais, e a gente viu isso claramente na terça-feira, no jogo Brasil e Argentina, um time, para controlar o jogo, tem que saber ter a posse de bola. Tem que saber trabalhar a bola. E o Palmeiras não sabe. O Palmeiras é um time criado, montado para ser muito vertical. Para ser muito 1 contra 1, no caso do Estevão. Para levantar a bola na área, para jogada de bola parada. Mas bola no chão, você não vê uma tabela, uma triangulação, uma ultrapassagem, um jogador que se desloca. Não é a característica do time. Porque os 3 jogos do Palmeiras, os clássicos, da semifinal e os 2 da final, não foram bons. Sim. O Palmeiras, se a gente pegar... Foi um campeonato muito irregular dele, porque acho que todo mundo poupou aqui, tirou de um jogo, botou no outro. Aqui você não joga. O Corinthians mesmo fez isso. Só que ele conseguia, ele, Corinthians, mostrar uma regularidade maior do que o Palmeiras. E o Palmeiras, quando perdeu o Maurício, parou de funcionar. E o Maurício, que não é o Estevão, mas era um jogador que estava fazendo o time alcançar os resultados. E não conseguiu mais jogar. É uma crise técnica e tática. É uma crise futebolística do Palmeiras, porque hoje ele não foi capaz de fazer cócegas do Corinthians. Um jogo que ele precisava. Uma grande chance, ele tinha obrigação, teve um pênalti só. E o pênalti que foi numa jogada desastrada, porque não havia qualquer necessidade do Félix Torres dar aquele carrinho. Ele achou que ia chegar na bola. O Félix Torres, aliás, hoje destoou bastante, né? Combinou na expulsão, já fez no primeiro tempo, já uma entrada ali no Vitor Roque. Então, só para completar o raciocínio, a jogada, o pênalti sai, não exatamente por um grande mérito do Palmeiras, é uma boa enfiada do Vitor Roque, era um bom passe, só que era uma jogada controlável se tivesse um pouco mais de tranquilidade por parte do Félix Torres. Opa, cerca um pouquinho, deixa o Gustavo Henrique chegar, vai bloquear aqui, provavelmente não ia acontecer nada naquele lance. E aí sabe o que é curioso no pênalti? Você tem essa situação bem antagônica. Do lado, um dilema de quem bate o pênalti para fazer o gol. Do outro, um especialista para pegar pênalti. Mas eu não sei se tem tanto dilema, porque o Veiga é quem bate os pênaltis em Palmeiras. Então, o Veiga, eu lembro, já pode me corrigir, porque foi maior do que eu, obviamente, melhor que eu para isso. O Veiga começou sendo um grande batedor de pênaltis. Depois começou a perder alguns pênaltis. Começou a perder alguns jogos grandes, né? Eu até perguntei aqui antes de entrar, eu realmente não me lembro, mas ele perdeu em jogo grande. Perdeu contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Perdeu contra o Boca, né?
Não foi naquela semifinal da Libertadores? Aí Eu já não sei, lembro, ele já não perdeu. lembro. Mas ele era um cara que era 100% de aproveitamento em pênalti, depois ele começou a É que eu acho que assim, hoje a principal questão do Veiga não é, ainda que seja um problema sério e que de fato talvez possa ser repensado com o batedor oficial, o principal problema do Veiga é que ele não tá jogando bem durante as partidas, porque ele é um cara que fazia diferença e que não tem feito. E que inclusive a gente lembra, chegou a ser reserva do Maurício, que o Eugênio citou, né? Foi pro banco para que o Maurício viesse a ser titular, depois, ok, encontrou-se a condição ali do Maurício como centroavante. Mas, enfim, eu acho que... Veiga perdeu contra o Boca mesmo. Isso, perdeu contra o Boca. E aí, bom, mas acho que assim, olhando pro Corinthians, né, que é o campeão e que tá... o título, é isso que eu dizia, também é importante para acabar com, não vou dizer com desconfiança, mas com críticas que já começavam a ser críticas, para mim, um pouco exageradas em relação a alguns jogadores. E não quer dizer que o Corinthians deu um espetáculo hoje, mas a gente sabe que no Brasil isso funciona. Sim. O Corinthians foi campeão. As enchições que o Memphis estava sofrendo, as pressões e as cobranças que ele estava sofrendo, e eu entendo que se cobre o Memphis para que ele jogue maior futebol. nome. Mas eu acho que o título ele ameniza tudo. Ele transforma as críticas ou as cobranças em críticas e cobranças num nível mais aceitável, num nível mais normal. Porque as nossas cobranças e críticas no Brasil tendem a ser completamente distantes do que deveria ser uma crítica esportiva. Claro que existem casos específicos, casos de postura, em que você tem que ser mais duro e tudo mais, mas eu entendo que, assim, em geral, os títulos servem para, sabe aquele cara onde a coisa estava começando a ficar muito pesada, carimbar ali. você baixa um pouco o tom